Abençoados, herdeiros amados da graça de Deus, já peço vocês aí imediatamente aí que se inscrevam no meu canal MDCG André Palhares, dê a força para mim aí, amém? Desculpe aí não poder estar fazendo vídeos novos todos os dias, é por causa de trabalho, amém? Mas estamos juntos aí, amém? E agradeço a todos vocês aí que permanecem aí, nas lives aí, todos vocês que estão aí, né, curtindo os vídeos, eu agradeço a todos vocês aí, amém? Vocês são muito importantes para a minha vida, são muito importantes para esse canal, amém? E vamos que vamos. Eu vou colocar um vídeo aí para você ver aí já do que eu vou tratar nesse vídeo aqui, amém? Então, agradeço a todos vocês. Eu sou o irmão André Palhares, do estado do Rio de Janeiro, e trago para vocês aqui o Evangelho do Cristo glorificado, o Evangelho da graça de Deus, com a visão, a gente chama de visão preterista. Significa uma visão, né, que todas aquelas coisas bíblicas já se cumpriram. Amém? A visão do sistema religioso atual, nós chamamos de visão futurista, que ainda acreditam que todas aquelas coisas bíblicas irão acontecer. Amém, meus sócios? Então, se você tem uma curiosidade de conhecer mais sobre o Evangelho do Cristo glorificado, que chamamos do Evangelho da graça de Deus, da graça porque é um bem imerecido. Deus achou por direito, pelo amor dele, nos dar esta graça. É imerecido porque ela não vem segundo os nossos méritos, não vem pelo meu esforço, de eu ter estudado, né? De ter feito teologia, bacharelado, né? Não é por esses méritos. Não é pelo mérito de eu ser uma pessoa muito inteligente e saber interpretar a Bíblia, né, coerentemente, não é por esse mérito. Não é por esse mérito. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. Não é por obras para que ninguém se glorie. Então não é por nossas obras meritórias. Então aprove a Deus, pelo seu imenso amor, né, nos revelar essa graça maravilhosa, essas revelações maravilhosas do seu Evangelho, do Evangelho do Cristo. E nós estamos aqui passando esses conhecimentos, passando esse Evangelho para vocês, nossos irmãos, amém? Que estão aí nos seguindo, vocês aí que estão me vendo aí pela primeira vez, entendeu? Peço a vocês aí que fique até o final desse vídeo, amém? Que vocês, com certeza, vocês vão compreender tudo que eu estou falando. Então, o tema desse vídeo aqui é dízimo. Dízimo, uma herança que os pastores não merecem. Dízimo, uma herança que os pastores não merecem. Esse é o tema desse vídeo. Por que não merece, irmão André? Vou botar um vídeo aí e vocês vão ver por que não merece. E em cima desse vídeo aí, eu vou estar aqui explicando algumas coisinhas aqui. Prometo que esse vídeo vai ser pequeno, vai ser curto. Amém? Eu não tenho muito o que dizer disso. Já falei sobre esse assunto várias vezes. Não tenho muito o que falar sobre isso. Vocês que me seguem há muito tempo já estão cansados de saber sobre essas coisas. Mas eu estou aqui mais uma vez, porque ainda existe nossos irmãos abençoados que estão no sistema religioso, ainda existe muitos ainda que ainda está com o véu tapado nos seus olhos, não deixando eles ver o que em Cristo já foi retirado. A Bíblia é clara, ela se cumpre
totalmente o nosso dia a dia. Amém? Então, a Bíblia diz que quando se convertem ao Senhor, ou seja, converter o Senhor significa converter o Evangelho do Cristo glorificado, o véu lhe é retirado e você passa a enxergar essa revelação da graça de Deus claramente. Todos esses que estão aí nos refutando é porque ainda está com véu, ainda não enxergaram a verdade, embora tenham títulos, né, de professores, títulos de doutores bacharelados, título de palestrantes renomados, né, títulos aí, bispos, pastores famosos. Embora tenha todos esses títulos, mas ainda está com véu, não deixando ver a verdade. Então, por isso que muitos deles aí nos criticam, nos perseguem, quer nos refutar, mas não tem argumento bíblico para isso. Amém? Muitos também sabem, né? Muitos conhecem, mas por causa, né, por causa do egoísmo, por causa do materialismo, por causa de ter um coração, né, mentiroso, de ter uma má índole, prefere continuar enganando o povo de Deus. É a respeito disso que eu venho trazendo esse tema aqui. Veja o vídeo que eu vou colocar para vocês aí. Prestem muita atenção, é um vídeo pequeno e eu vou estar voltando aí para explicar sobre esse assunto aí. Vamos lá. O sujeito que é ladrão de Deus, não é dizimista nem ofertante, é como se metesse um 38 na boca de Deus e assaltasse Deus tomando aquilo que é dele. Então, esse pastor aí, não sei o nome dele, está falando que o sujeito que é ladrão de Deus nos dízimos e nas ofertas, que não paga seus dízimos, não paga suas ofertas, é ladrão de Deus. É como se estivesse botando um 38 na boca de Deus e assaltando a Deus. Bom, esse tom agressivo dele, a Bíblia fala sobre isso, né? A Bíblia fala sobre essas coisas. A Bíblia manda tirar o dedo agressivo e a voz ameaçadora. A Bíblia fala sobre isso. Manda a gente tirar o dedo agressivo, manda tirar a voz ameaçadora. Tudo ao contrário do que esses pastores fazem. Eles apontam, eles ameaçam, e essa pregação dele aí é mais uma ameaça, para que o povo tenha medo. O povo tenha medo de dar seus dízimos. Porque se eles não der o dízimo, eles vão falar, eu sou, o pastor lá falou que se eu não der meu dízimo, serei ladrão de Deus. Abençoados, há uma coisa muito errada, porque esses pastores que aí defendem o dízimo, eles estão totalmente fora da Escritura Sagrada. Fora da Escritura Sagrada. Eles não seguem nada que a Escritura manda. Eles não obedecem nada que Deus, através de profetas, né, deixou registrado. Essas igrejas aí, evangélicas, como é desse senhor que falou isso aí, não sou contra ele, mas sou contra a agressividade dele, sou contra o apontar de dedo dele, e sou contra essa ameaça cobrando o dízimo do povo. Porque se você serve a Cristo, você tem que observar que Cristo nunca cobrou dízimo de ninguém. Ah, mas lá em Mateus ele manda os sacerdotes pagar o dízimo. Ele manda eles continuar pagando. Eles não pagavam por causa de Jesus, não. Eles pagavam por causa da lei de Deus, que foi ordenada para os israelitas no passado, muito antes de Jesus.
Eles pagavam o dízimo por uma obrigação que Deus ordenou para os israelitas. Eles não pagavam dízimo por causa de Jesus. E outra coisa, Jesus ali não mandou eles pagar o dízimo. Jesus ali mandou eles continuar pagando o dízimo, mas não esquecer as outras coisas. Não esquecer o que esses pastores aí fazem. Entendeu? Não esquecer o amor. Não esquecer a compaixão. Amém? Não esquecer o amor ao próximo. Esses pastores esqueceram disso. Eles não têm amor com o povo deles. Eles falam, eles ameaçam, eles apontam o dedo. Amém? E tudo que Jesus falou ali para os fariseus era isso. Vocês pagam os seus dízimos, do cominho, do hortelã, tal. Mas não esqueça as outras coisas. Não esqueça a caridade, não esqueça o amor. Não esqueça o respeito ao próximo. Tudo que os pastores hoje esqueceram. Tem aquela parte de que Jesus estava no deserto, né? E lá, né, o Satanás ofereceu para ele os reinos do mundo, dinheiro, poder, e Jesus recusou. Tudo que foi ali oferecido a ele por Satanás entre aspas, porque não tinham ali o criatura de Satanás, de chifre ali. Não tinha. É a mente dele, a mente humana, provando o espírito. Porque a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito. A carne mente, milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. E Jesus falou: o que eu estou fazendo? Eu estou sofrendo, estou sendo perseguido. Logo vão me prender, vão me matar. Se eu aceitar o poder desses fariseus, eu vou dominar a cidade e dominaria o mundo. Ia ganhar força dos fariseus, ia ganhar poder, ia ganhar status. É a mente dele provando ele, porque é assim que Deus faz. Deus nos prova. Deus nos prova. Mas Jesus foi provado e aprovado. Ele recusou os seus pensamentos materialistas. Ele recusou. E tudo que ele recusou, esses pastores hoje estão aceitando. Tudo que Jesus recusou ali, naquela perturbação no deserto, daquela mente carnal dele militando contra o espírito dele, tudo que ele recusou ali, o poder, dinheiro, fama, reconhecimento, esses pastores hoje estão aceitando, estão buscando, estão correndo atrás de reconhecimento, estão correndo atrás de riqueza, e usa o dízimo, usa a palavra de Deus, o dízimo e as ofertas para se enriquecerem. E ainda dizem que é de Deus. Não é de Deus, é dos pastores. E você que é cristão, você não tem obrigação nenhuma de dar seu dízimo. Porque não existe nenhum mandamento que obrigue cristão a dar seu dízimo. Jesus não cobrou dízimo, não. Jesus não cobrou e nem pagou o dízimo. Ele não pagou o dízimo porque quando o ministério dele começou, entendeu? A lei dos profetas, testamentariamente, já havia sido revogada. Porque a lei dos profetas vigoraram até João Batista. Jesus veio depois de João. E
lá no ano 70, quando o templo foi destruído, aquele mandamento da lei, fisicamente foi revogado. E Paulo diz lá, no livro de Hebreus, e por outro lado se revoga a anterior ordenança, se revoga a lei de Moisés, porque era fraca e inútil. E a palavra claramente sempre diz que o fim da lei é Cristo. Então essa lei de mandamentos já acabou. Se Jesus não poderia cobrar dízimo, porque o próprio Moisés falou que ele vem de uma outra tribo, a tribo de Judá, uma tribo que não poderia cobrar dízimo, porque só quem tinha ordenança para cobrar o dízimo era os levitas, era os descendentes da tribo de Levi, que eles recebiam o sacerdócio e, segundo esse sacerdócio, eles tinham essa ordenança. E nós vamos ver aqui um pouco sobre isso. Que os dízimos serviam para sustentar os levitas. O dízimo era alimentos, não era dinheiro. E servia para sustentar os levitas. Era uma paga pelo serviço que eles faziam no templo, na tenda, quando ainda era tenda, e depois no templo, quando o templo foi construído. Então, Números 18, vou ler o 21 e vou ler o 24, diz assim, está dando oscilação de luz, né? Por causa da minha luz aqui. Vou ver se eu melhoro aqui. Vou ver se eu melhoro a luz aqui para de dar oscilação. Deu uma embaçada no fundo, né? Mas eu acho que melhorou, né? Parou de dar oscilação. Então, Números 18, vou ler o 21 e o 24. E diz aqui, eis que aos filhos de Levi, já começa aqui. Então, eis que aos pastores, eis que aos bispos, não, eis que aos filhos de Levi, é Deus falando através do profeta, né? Dizendo que eis aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança. Por herança. Então, é uma herança que os pastores não merecem. Os pastores hoje estão usurpando a herança que foi dado aos sacerdotes levitas. Amém? Por isso que eu botei o título aí. É uma herança que os pastores não merecem. Porque aos filhos de Levi, tenho dado aos filhos de Levi por herança os dízimos em Israel, pelo ministério que exercem, que executam o ministério da tenda da congregação. Quando era a tenda, os levitas, os sacerdotes e o sumo sacerdote trabalhavam no templo. Então, esse dízimo aqui era um pagamento ao trabalho sacerdotal deles. Era um trabalho para os levitas, para os sacerdotes e para o sumo sacerdote, que aqui era Arão. Deuteronômio 14, 28, 29. Ao fim de cada mês, porque todo mês, né, o abençoado recebe o pagamento e paga o dízimo. Já está fora totalmente das escrituras. Porque as escrituras aqui falam, já está fora você pagar dízimo, que você é cristão. Se você é cristão, serve a Cristo, e Cristo via de uma tribo a qual não poderia cobrar dízimo, né? Por que os pastores cobram dízimo se o próprio Jesus não poderia cobrar dízimo? Porque ele veio da tribo de Judá. E só quem poderia cobrar dízimo era os filhos de Levi. Por que os pastores cobram dízimo se Jesus não poderia, não tinha essa ordenança?
de cobrar dízimo. Já está errado. Mais errado ainda é que essa herança foi dada aos filhos de Levi, que lemos aqui em Números. Mais errado ainda, aqui em Deuteronômio 14, 28, ao fim de cada 3 anos, não é todo mês, mas a fim de cada 3 anos, tire todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolhe na cidade de vocês. Não é para levar para a igreja, era para recolher nas cidades. Então virão os levitas, virão quem? Os levitas, não eram pastores. Virão os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas suas cidades e comerão, não é dinheiro. Eles iam comer. Comerão e se fartarão, para que Iau, o seu Deus, os abençoe em todas as obras que vocês fizerem. Abençoados, os levitas não tinham herança no meio do povo de Israel. Eles não tinham terras para plantar. Eles não receberam terras. Cada tribo recebeu terra. E cada membro de cada tribo recebeu um pedacinho daquela terra. Foi feita a repartição da terra. Né? Então, cada um recebeu uma parte dessa terra, dessa repartição. Os levitas não. Os levitas não receberam terras. Não poderiam plantar, não poderiam criar animais. Como eles iriam se sustentar? Deus, na sua imensa sabedoria, e ao Deus, na sua imensa sabedoria, ele pensou, né? As outras tribos, os outros irmãos, vão recolher a cada 3 anos, né? Porque eram muitas, 12 tribos, muitas pessoas, e vão dar lá. Os levitas vão lá para recolher esse dízimo. Os órfãos, as viúvas, os estrangeiros vão lá para recolher esse dízimo. Os estrangeiros, assim, eram igual os levitas. Não poderia ter terra no meio de Israel. Eles poderiam morar ali, mas não poderia ter terra. Quando Moisés saiu do Egito, muitos egípcios foram atrás. E muitas pessoas de outros povos que estavam em cativeiro no Egito também foi atrás. Mas não era da família de Israel. Então eles não poderiam ter herança no meio deles. Mas poderiam conviver lá. Né? Como eles não tinham herança, não tinham terra para plantar, assim como os levitas não tinham terras para plantar, para comer, para criar animais, as outras tribos tinham que se reunir e dar-lhes o alimento para o sustento deles e para também a paga do trabalho deles. Amém? Para o sustento dos estrangeiros e para a paga dos trabalhos dos sacerdotes lá na tenda e depois no templo, quando o templo foi construído. Os órfãos que perdiam os pais, também muitas vezes menores, era também sustentado por eles. As viúvas que muitas vezes eles estavam em guerra, as viúvas que perdiam seus maridos, era sustentado por eles. Era uma obra de caridade. Ele recebia todo aquele dízimo, e a 10ª parte dos dízimos, das dízimas, eles faziam uma obra de caridade. Amém? E Hebreus 7:5 diz que, e aos que, dentre os filhos de Levi, entre os descendentes dos pastores, não. Seu pastor é filho de Levi? Não é. Seu padre é filho de Levi? Não é. Então você não tem obrigação nenhuma, como cristão, de pagar o dízimo para ele. Porque você, como cristão, você pertence, né? Assim, figurativamente, à tribo de Judá. Porque Jesus era de Judá.
figurativamente, porque nós não pertencemos à tribo deles. E nós somos gentios. Somos povos que fomos, né, vamos dizer assim, buscado, né? Buscado, e por eles rejeitar a palavra de Deus, nós gentios que aceitamos, fomos incluído, né, na descendência, né? Filhos de Deus sempre fomos, mas eram filhos bastardos, filhos que seguiam outros deuses, outras crenças. Isso aí eu estou falando desde o passado bíblico. Quando veio Cristo, enviou Paulo aos gentios. Cristo incluiu os gentios, os estrangeiros, que somos nós. Era aquele povo, mas nós também somos gentios, geograficamente, né? Porque para Deus hoje não existe mais gentio, judeu. Para Deus todos nós somos filhos dele. Mas estou falando no sentido testamentário, religioso. Jesus nos incluiu, Cristo já, né, glorificado, por meio de Paulo de Tarso, nos incluiu nessa família. Hoje, judeu não é mais que gentil. Gentil não é mais que judeu. Amém? Então, para Deus hoje são todos iguais. Infelizmente, os judeus rejeitaram Cristo. Infelizmente, os judeus rejeitaram, né, o apóstolo Paulo, que veio trazer o evangelho do Cristo. Rejeitaram, infelizmente. Mas os gentios aceitaram. E hoje estamos aí, incluído aí, né, na herança de receber essa graça. Não por mérito, mas pelo amor de Deus. Glória, aleluia. Você que está em casa diz glória, aleluia. Agradeça todos os dias por Deus ter lhe revelado essa graça maravilhosa. Tirado você lá do sistema iníquo, religioso, que só te extorquia, só te ameaçava, só te enganava. Dê graças a Deus, dê glória a Deus todo dia por essa revelação maravilhosa. Então, Hebreus 7, eu creio que seja Paulo dizendo aqui, pela forma de linguagem, a gente vê que totalmente, né, parecido com Paulo. E diz aqui Hebreus 7,5 que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdote, muitos aí se nomeiam sacerdote, mas são filhos de Levi. Só quem poderia receber o sacerdócio era membros de dentro da tribo de Levi. Está falando aqui. Não é eu que estou falando, mas está falando aqui. E os que dentro, os filhos de Levi, dentro da tribo de Levi, recebe o sacerdote, que recebe o sacerdócio, tem ordem, segundo a lei, de tomar dízimo do povo. Então só os sacerdotes da tribo de Levi tinham a ordem de tomar o dízimo do povo. Isto é, dos seus irmãos, das outras tribos. Seu pastor não é da tribo de Levi. Seu bispo, seu padre, não é da tribo de Levi. Eles não têm ordem nenhuma, testamentariamente, de cobrar dízimo de ninguém. E se dizem servir a Cristo, aí a coisa está mais errada ainda. Porque Jesus não poderia cobrar dízimo que pertencia a outra tribo. O próprio Moisés fala isso, que Jesus vinha da tribo de Judá, a tribo a qual ninguém participou do altar, ninguém fez serviço no altar. Amém, abençoados?
Então, só quem poderia cobrar dízimo, poderia, porque isso não pode mais, porque quando o templo caiu, a lei foi revogada, não existe mais sacerdote. Não existe mais sacerdote. Você sabia que os judeus lá em Israel hoje não pagam dízimo? Não pagam dízimo, eles pagam contribuição. Eles pagam uma contribuição, uma oferta voluntária para justamente essas obras de caridade. Essas obras de caridade que foi ordenada aqui. Você sabia disso? Mas por que os pastores, que muitos deles lá não servem a Cristo, está fazendo correto? Amém? E por que os pastores que dizem que servem a Cristo, que são, né, que Cristo é o seu Senhor, gosta de abrir a boca e falar, Cristo é meu Senhor? Porque se Cristo é o seu Senhor e Cristo não cobrava dízimo, por que você cobra? Por que você cobra o dízimo do povo com esse dedo ameaçador, com essas palavras ameaçadoras? Se Cristo não cobrava dízimo, porque ele não poderia cobrar dízimo, porque ele veio de uma tribo a qual ninguém participou do altar. Só quem poderia cobrar dízimo é que dentre os filhos de Levi, que recebe o sacerdócio, tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo. Só quem tinha ordem de tomar o dízimo do povo era o sacerdote da tribo de Levi. Jesus não era da tribo de Levi. Seus pastores não são da tribo de Levi. Então estão te enganando. Estão te enganando, estão te extorquindo a cada dia. Então, dentre os filhos de Levi recebe o sacerdócio, tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos das outras tribos, ainda que tenha saído dos lombos de Abraão. Outro erro aí de muitos pastores dizer que Abraão pagou dízimo. Abraão não pagou dízimo. Abraão não pagou dízimo. A Bíblia é clara e diz que Levi pagou dízimo. Levi pagou dízimo mesmo estando nos lombos de Abraão. Quem pagou dízimo foi Levi, que ainda viria dos lombos, ainda viria da descendência de Abraão. Levi ainda não tinha nascido. Ainda viria ali da descendência de Abraão. Por isso fala dos lombos de Abraão. A descendência de Abraão nasceria ali Levi. Nasceria, né, Jacó, né, que é Jacó. Ele receberia o nome de Israel. Ele ali teria 12 filhos, um deles era Levi. E desses 12 filhos formaria a tribo de Israel. E uma dessas tribos, que era a tribo de Levi, foi escolhida para fazer o trabalho sacerdotal. É assim que funciona. Então, ainda que tenha saído dos lombos de Abraão, porque mesmo aqueles que não eram filhos de Jacó, filhos de Israel, Jacó no hebraico, mesmo aquele anterior que não era filho de Jacó, mesmo eles, sendo descendência direta de Abraão, também teriam que pagar o dízimo, cumprir essas ordens, ainda que tenha saído do lombo de Abraão. Mesmo que ele fosse diretamente descendente de Abraão, teriam que pagar esse dízimo. Mesmo que ele não pertencia ali, né, os filhos de Israel, porque a tribo de Israel eram filhos de Jacó, que recebeu o nome de Israel. Não é nem Israel, mas não vou entrar nesse tema aí não, né? Mas Israel é um acróstico, né? Não é o verdadeiro nome. Israel que está na nossa Bíblia, mas não é Israel, tá? É um outro nome aí que ele recebeu. Mas
vou mexer com isso não. Vai embaralhar a cabeça de vocês aí. Então, a tribo de Israel são todos aqueles que eram filhos de Jacó. Jacó. Amém? Aqueles que eram antes de Jacó, que eram descendentes também de Abraão, eles também teriam que pagar o dízimo junto com a tribo de Jacó. É por isso que a palavra fala, ainda que tenha saído dos lombos de Abraão. Levi também saiu dos lombos de Abraão. Né? Quem saiu do lombo de Abraão foi, né, aquela descendência que formou, né, toda a tribo de Israel. Levi fazia parte dessa descendência. Levi ainda iria nascer. Então, Abraão foi só um representante legal no momento, representando ali a tribo de Levi. Mas quem pagou o dízimo foi Levi, ainda estando no lombo de Abraão. Não foi Abraão que pagou o dízimo. Amém? Então, abençoados, eu vou terminando esse estudo por aqui, para você saiba aí que você é um cristão. Se você serve a Cristo, você não tem a obrigação de pagar dízimo, porque Cristo não poderia cobrar dízimo, porque ele era da tribo de Judá, e só quem poderia cobrar dízimo era descendente da tribo de Levi. Então, se você serve a Cristo, você é, assim, figurativamente, né? Pertencente à tribo de Judá. Não estou dizendo que você é da tribo de Judá, tá? Estou dando uma comparação. Nós somos gentios, não somos da tribo de Judá. Estou dando uma comparação. Como Jesus era da tribo de Judá, não poderia cobrar dízimo, não poderia receber dízimo. Você, como um cristão que serve a Cristo, você não pode pagar dízimo pensando que está pagando dízimo para Cristo ou para Deus. Amém? Nenhum pastor que diz servir a Cristo não pode cobrar dízimo do povo. Não pode obrigar o povo a pagar dízimo. Amém? Então, abençoados, raciocine. Raciocine. Amém? Raciocine. Como que Cristo não poderia cobrar dízimo e o pastor que diz servir a Cristo cobra dízimo? Tem coisa errada aí, você não está percebendo isso, abençoado? Os pastores não têm obrigação legal, segundo a lei, de cobrar o dízimo. Eles não têm ordenança legal nenhuma de cobrar o dízimo. Eles não têm obrigação de pagar e nem de cobrar. Assim como você, cristão, que diz que Cristo é o seu Senhor e pertence a essas igrejas onde o pastor cobra dízimo, você não tem a obrigação de cobrar dízimo. Você não vai roubar Deus, porque essa lei não era para você. Deus é coerente. A palavra de Deus não volta atrás. Deus não é mentiroso. Deus é verdadeiro. Amém? Então eu falo para você, pela palavra de Deus, você não tem nenhuma obrigação. Não tem nada que te obrigue. E você não vai virar ladrão de Deus, igual esse pastor disse. Porque quem era ladrão de Deus eram os sacerdotes levitas, que estavam desviando a verba do dízimo. Lê lá Malaquias 3,10, você vai ver que os sacerdotes estavam desviando as verbas do dízimo. E não estavam dando para viúvos, para os órfãos, estrangeiros. Eles estavam roubando. A palavra é para eles, não é para você cristão que não paga dízimo. Não tem diabo para entrar na sua casa, porque lá em Malaquias 3,10 você vai ver que eram
gafanhoto. Repreenderei a praga ou repreenderei o gafanhoto, de acordo com a tradução bíblica que você tiver aí. Não fala de diabo. Isso é invenção dos pastores para te oprimir, para te botar medo, para te forçar a dar esse dízimo, o bolso deles. Não é para Deus. Deus não precisa do seu dinheiro. Amém? Cristo não ordenou a ninguém pagar dízimo. Ninguém pagou o dízimo para Cristo. Porque ele era da tribo de Judá. E dentre os filhos de Levi que recebe sacerdotes tem ordem. Hebreus 7, 5. Segundo a lei de tomar o dízimo do povo. Dentre as tribos de Levi. Jesus era da tribo de Judá. E o próprio Moisés disse que ninguém da tribo de Judá participou do altar. Entendeste? Então é isso aí. Abre os seus olhos. Ficam espertos. Não deixe ser enganados. Não deixe ser enganados. Não deixe ser roubados. Não deixe ser extorquidos a cada dia. Você não pode receber um dedo ameaçador e uma voz agressiva dizer que você é ladrão de Deus. Não. Quando o pastor te chama de ladrão de Deus, você chama ele de hipócrita, enganador, hipócrita, extorquidor. Não sei se existe a palavra extorquidor, mas roubador, cão guloso. Amém? Se inscreva aí no meu canal MDCG André Palhares. Se inscreva no canal do meu irmão Carlos Gomes, canal Democracia Espiritual. Se inscreva no canal do meu irmão César Oliveira, canal César Oliveira. Falei para o irmão que eu ia falar do seu canal. Estou aqui falando, meu irmão. Espero que você esteja vendo aí. Canal César Oliveira. Visite lá o canal César Oliveira. Inscreva também no canal do meu irmão Ivanilton da Cruz. Canal Guerreiro da Fé. Libertando mentes, né? Do meu irmão Lucas Medeiros. E além da religião do meu irmão Charles Roberto. Não esqueça de inscrever no meu canal, hein? MDCG André Palhares. Dá os seus likes e chame mais pessoas para conhecer o irmão André, para conhecer o meu canal. Amém? Fico por aqui. Até a próxima. Graças e paz. Prepare o seu coração. Prepare a sua alma.